Salve, salve, salve todos, mais uma vez aqui estamos neste perfil, visto que por cargas d'água ainda neste país, aqueles que estão condicionados a mentiras tentam exatamente bloquear a verdade, principalmente daqueles que dizem e cientifica as pessoas com a verdade para se libertar do embusterismo, da mistificação de alguns tantos espertos que tentam exatamente se apropriar do conhecimento racional. E o perfil que eu estava exatamente na rotina fazendo estas lives, despertando o raciocínio através de informação da cultura racional, este conhecimento do terceiro milênio, da fase racional. Acredito eu que tenha sido bloqueado porque não estou conseguindo fazer transmissões ao vivo, nem realizar lives neste perfil oficial, que eu estava exatamente desde o início deste ano, nestes 90 anos de cultura racional, promovendo informações, atualizando a todos os iniciantes que estão exatamente começando os estudos desta grande cultura e se integrando à fase racional, para que não caiam no conto do vigário de mistificadores, embusteiros, falsos gurus que tentam exatamente ser mensageiro do mundo racional, desrespeitando o verdadeiro missionário da pureza, o responsável único da obra Universo em Desencanto, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, o único responsável e autor da cultura racional, pois assim ele nos comunica, nos enriquecendo através deste livro Universo em Desencanto. Por que eu escolhi esse? Porque a riqueza da sabedoria e da justiça há de reinar nos quatro cantos do mundo, para que haja a paz, a união e a concórdia na força celestial do firmamento, que é a afirmação da nossa mente na verdade, através do desenvolvimento do raciocínio, para sabermos unir os versos no verso de razão, através do desenvolvimento da nossa consciência perfeita racional, que é o raciocínio. Ao abrirmos a porta do nosso mundo de origem e merecermos para lá voltarmos, que é o mundo racional, nos conectando com a energia racional. E assim, este habitante que veio do mundo racional, com imensa coragem, e aqui na Terra dedicou toda a sua vida para nos enriquecer, nos iluminar, através do maior saber de toda a história da humanidade, que trata-se da cultura racional, que foi elaborado e ditado somente por ele, sem segundos nem terceiro, e que muitos, diria assim, intrusões, muitos, diria assim, espertos, tentam, com suas loucuras, maluquice, tentar exatamente se apropriar do conhecimento, desconhecendo que a cultura racional tem seus direitos reservados, como está exatamente bem esclarecido aqui pelo dono do conhecimento, o racional superior. Ele nos orienta e nos afirma que todos os direitos são reservados de propriedade dessa obra literária ao senhor Manuel Jacinto Coelho, através das impressões por ele ditado das suas mensagens na Racional Gráfica, editora localizada exatamente no Retiro Racional, que é a sua casa, e assim sendo as únicas que estão exatamente juridicamente com autorização por ele a dar continuidade a esse trabalho de difusão desta obra literária e impressão. É a Gráfica Racional, sob os cuidados da senhora Átila Jacinto Coelho, aquela que foi por ele determinado a cumprir esta missão,
com o apoio das suas irmãs, a senhora Albané Jacinto Coelho e a senhora Agélia Jacinto Coelho, com apoio também da senhora Divina. Então, essas quatro forças unidas numa só força que é racional, orientada pelo esse supremo raciocínio do universo, dono de toda esta obra, por ser ele o autor único, sem segundo ou terceiro. Não é João ninguém, não é Francisco, não é Chico, não é Joacir, não é nenhum estudante ou leitor que tem autorização para imprimir os livros, a qual seus direitos são todos reservados à editora gráfica Racional, localizada na rua ali em Vila de Cabo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na rua Paulino Chaves, número 21, onde está localizada a residência deste autor superior da natureza e desta obra cultural, dessa cultura natural da natureza, que é a cultura racional, Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade é o racional superior, este habitante que teve a coragem de vir do mundo racional, vestir uma roupa de animal, sem ser animal, para nos presentear com o maior tesouro, com esta riqueza desta obra literária que é Universo e Desencanto, através do seu ditado, que elaborou a maior obra literária, esta cultura transcendental, que é a cultura racional, que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários, e ele exatamente nos chama a atenção de todos os leitores, mostrando que a cultura racional não é seita, não é religião, não é doutrina nem filosofia, mas o verdadeiro conhecimento de nossa natureza verdadeira, que é racional e não animal e não material, e cujo objetivo desta cultura, a cultura racional, a cultura do raciocínio, é despertar a nossa consciência natural verdadeira e divina, que é o raciocínio, localizado na célula pineal, a epífise, epi prefixo grego, significa superior, fis, natureza. Então essa célula de natureza superior, que estava adormecida, exatamente reconhecida por estudiosos como a coroa divina do ser humano ou do animal racional, e é nela que está toda a fonte da vida, toda a energia que organiza todo esse ser orgânico que somos nós, animal de origem racional. O animal, por sermos animados por duas forças em desequilíbrio dessa natureza inferior, que é constituída e composta por estas 7 partes que nos formou e compôs a formação do nosso corpo orgânico, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e vegetais, que em cada parte dessa, cada reinado deste, todos nós temos uma substância, um quântico de virtude, ou de energia, ou de fluido patenteado na formação da geração e criação desse conjunto que denominamos natureza, e que ela tem uma missão de compor a formação do nosso corpo para conduzir a essência da nossa vida, que está materializada na máquina do raciocínio, que é a nossa divina consciência, esta essência divina, que é a alma, a sede da alma racional do homem, a glândula ou célula pineal. Glândula ou célula porque ela tem essa função, tanto no plano inferior como glândula, por produzir 3 hormônios que comanda toda a constituição hormonal desse ser orgânico, formado por essa organização elétrica e magnética, nos tornando um instrumento, um aparelho eletromagnético, mas de uma origem superior, que é racional, identificado por esta célula de natureza superior, que é a célula pineal, ou a máquina do raciocínio, que é o habitante do mundo superior, que extinguiu-se em cima do início da matéria, quando foi exatamente no processo de transformação deformativo e degenerativo da planície racional, e esta energia una
dividiu-se em duas energias, em dois polos, que é o polo elétrico e magnético, a água, a terra, que constituiu a formação através da goma e da resina, esse princípio de corpos materiais que é animado por essa natureza inferior elétrico-magnética através de duas máquinas no nosso cérebro, a imaginação e o pensamento, onde está localizada a imaginação no hemisfério esquerdo e o pensamento no hemisfério direito, sendo comandado pela epífise. Então, o pensamento, a imaginação, compõe a hipófise, que compõe toda a constituição dos 73 trilhões de células que dá constituição e formação ao nosso corpo orgânico, sobre o comando do raciocínio, que é o habitante do mundo racional, que está cristalizado, materializado na célula pineal. E assim, o autor do conhecimento nos chama a atenção, mostrando que, sem necessidade de frequentar nem o templo, nem o núcleo, nem uma sede, nem termos nenhum guru, nenhum professor, nenhum instrutor, nem o pastor, nem padre, mas sim somente nós, através do estudo de si mesmo, feito pela leitura do livro Universo e Desencanto, que passaremos a nos conectarmos com a nossa energia natural verdadeira, que é a energia racional. Esta energia que foi com muita maestria transcodificada por esse habitante do mundo superior, deste método universo, o mundo racional, que é a raiz mestra fecundadora da formação e criação deste antimundo que vivemos. Antimundo porque antes de vivermos neste mundo, éramos habitantes desse supermundo cósmico racional, que por livre arbítrio demos causa e consequência a este mundo, ao fazermos uso de nossa vontade, de nossa liberdade, ao entrarmos por uma parte não preparada para o nosso progresso, como está relatado com muita clareza, simplicidade, num linguajar bem popular, pelo autor único deste livro, desta cultura cósmica, que é constituída e composta por uma composição de 21 livros que compõe a obra básica fundamental da cultura racional, dividida em 3 cursos. 7 primeiros livros, curso primário de cultura racional, onde esses 7 primeiros livros nos prova e comprova com base e com lógica, num linguajar simples, toda a formação da criação e geração dessa mecânica material, desse antimundo em que vivemos e de todo o sistema e conjunto de corpos e vida, e que tem como objetivo a restauração do equilíbrio desses corpos e restaurar a sua recuperação para o seu estado natural de energia racional, que era exatamente a planície racional, e nós, animais racionais, nos reconectarmos com o nosso mundo de origem, o mundo racional, pelo despertar dessa consciência divina. O segundo e sétimo livro, que compõe a obra básica fundamental de cultura racional, ditado por Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior, que é a sua personalidade e essência, fruto desse habitante que veio diretamente do mundo racional, saiu desse estratosférico, chegando aqui nessa estratosfera de energia enfraquecida, poluída e degenerada, esses fluidos arquidoféricos, onde ele atravessou toda uma triambosfera para chegar a essa estratosfera, para que pudesse assim, nessa estratosfera de energias enfraquecidas, poluídas e degeneradas, ele derramar sobre a nossa consciência, sobre nossa cabeça, o bálsamo da luz divina, da luz verdadeira, desta energia superior, para nos imunizar e nos reconectar com a fonte da vida, que é o mundo racional, através das informações contidas neste livro Universo e Desencanto, que nos dá toda a informação para conhecermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos, e assim sabermos como viver em paz e harmonia, e também sabermos como regressarmos ao nosso estado de vida verdadeira original, de vida eterna,
na composição de formação do nosso corpo original de massa cósmica e assim desmaterializar a nossa essência vital que está cristalizada nessa célula pineal e constituir o nosso corpo original, deixando esse corpo artificial, transitório e passageiro que nos tornava inferiores por dependermos dessas 7 partes que foi constituída pela virtude desse corpo que se extinguiu em cima do início da água e da terra, oriundo da goma e da resina, formado por essa planície racional que todos esses habitantes deformaram por interceptar seu processo de evolução e desenvolvimento lá no mundo racional, e essa parte desceu e deu consequência a este universo. Por essa razão, o mundo racional é a raiz mestra e fecundadora e criadora da formação de todo o universo e de todos os corpos visíveis e invisíveis, onde nesses segundo e sétimos livros está esclarecido detalhadamente toda essa mecânica celestial, toda essa mecânica astrológica e toda a composição da formação desses corpos visíveis e invisíveis, dessas energias que constituem esse universo, essas galáxias, essas constelações, de uma forma clara e simples. E o terceiro e sétimo livro está esclarecido toda a mecânica racional, que é, na realidade, esse grande estudo transmitido por esse habitante do mundo superior, do mundo racional, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, esse habitante que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, com esta missão de fazer exatamente o resgate da nossa célula da razão, que estava perdida, estava, diria assim, deformada nesse chão, assumindo corpos transitórios e passageiros no processo de evolução e lapidação, para que pudesse encontrarmos a definição do nosso ser quando o tempo fosse chegado, e chegou exatamente quando aqui na Terra chegou ele, esse habitante do mundo racional, superior racional, através exatamente da sua coragem, do seu infinito amor e da sua bondade suprema universal, que ele vestiu esse corpo de animal, sem ser animal, aqui no Brasil, precisamente no Rio de Janeiro, ali na rua Barão de Iguatemi, no Matoso, na casa exatamente 21, ali no Matoso, próximo à Praça da República, no dia 30 de dezembro de 1903, precisamente a 1h30. E assim, o racional superior, a luz racional e todos os habitantes do cosmo, do supercosmo, do universo, em festa com a chegada desse habitante que vestiu a roupa de bicho sem ser bicho, de animal sem ser animal, dando formação e criação a um menino iluminado. Por essa razão, nesse exato momento, 1h30, uma grande luz resplandeceu sobre essa casa, esse lar, na rua ali do Barão de Iguatemi, no Matoso, na casa da senhora Rosa, desta grande senhora Rosa dos Santos, aonde chegava na terra de um parto normal esta criança iluminada, esse missionário da pureza, para nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Manuel Jacinto Coelho é a roupa que vestiu, a essência do racional superior, que manifestou-se na sua consciência, materializando-se na máquina do seu raciocínio, por ser a fonte da energia do superior racional, este habitante do mundo racional que teve esta coragem de vir até nós para nos resgatar após termos passado por este vácuo do esquecimento durante um processo de deformação, tomando várias formações, no processo de transformações e degenerações do nosso corpo, onde nos extinguimos e esquecemos toda a nossa origem, passando por esse vácuo do esquecimento durante 21 eternidade. Ele aqui chegou no dia 30 de dezembro de 1903, dando início a esse novo alvorecer na Terra, esta nova fase, que é a fase racional, a fase do terceiro milênio, que foi confirmada no dia 4 de outubro de 1935, quando ele,
esta criança, aos seus 32 anos para 33, reiniciou a sua missão de libertação e salvação, trazendo consigo toda a sabedoria divina do mundo superior para nos dizer quem somos, o porquê que aqui estamos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. Por isso, suas primeiras palavras dirigidas à humanidade e a todos presentes naquele momento foi: quem és tu, que a ilusão é tanta e capaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois corpos imprudentes no abismo do dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material por grande obscuridade do espírito. Basta conhecer o seu eu para repugnar-se do que você é, e assim não mudas de pensar. E aí essa mensagem muito grande que deu início a essa cultura transcendental, que é a cultura racional, que transcende a todos os conhecimentos científico, filosófico, religioso e doutrinário, sem atacar, sem ofender, sem humilhar, nos revelando o verdadeiro estudo que foi transmitido por esse habitante do mundo racional, através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro aparelho racional, do racional superior. Por que aparelho? Porque o corpo orgânico de Manuel Jacinto Coelho é exatamente o tu que vemos na cor de bronze, esse tu que vestiu o eu superior, que é o raciocínio, o superior a todo o raciocínio, o racional superior, que é exatamente o fruto desta flor divina, que é este habitante que veio do mundo racional, o superior racional, para nos ensinar toda a nossa trajetória de sida e nos reconduzir no caminho de volta, nos dando e presenteando o mapa, a planta e a bússola, para que assim possamos regressar ao nosso verdadeiro habitat, o mundo racional. E assim, o terceiro, sétimos livros que compõem a obra básica fundamental da cultura racional nos revela todo o estudo, toda a mecânica racional, que é o estudo de toda a formação, de todo o comportamento, de todo o sistema, não só celestial do universo, como também de todo o sistema material, dessa mecânica material, e tendo como objetivo a recuperação, a restauração do equilíbrio de toda a humanidade, de toda a natureza, e nos mostrando esses movimentos de todos esses corpos visíveis e invisíveis, que estão exatamente, principalmente nossos irmãos, anunciando a nova fase do terceiro milênio, que são chamados de discos voadores, e que aqui estão anunciando o Salvador da humanidade, que é o Redentor MJC, na sua volta para o cumprimento de sua missão de recuperação de toda a classe do animal racional e de toda a natureza, e reconduzir tudo de volta ao seu estado natural, o mundo racional. E assim, as forças superiores que nos comanda e nos desenvolve está exatamente a nos conduzir. Por essa razão, o autor único, sem segundo nem terceiro, da maior obra de toda a história da humanidade, obra literária e cultural, que é a cultura racional, essa cultura transcendental porque transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum, mas unificando, unindo e definindo e revelando todos os segredos, mistérios, enigmas, e acabando assim com todos os sofismas que foi elaborado, criado pelos pensadores que perderam-se nos mistérios, nos enigmas, nos segredos e fenômenos, e querendo ser o que não nasceram para ser, criaram exatamente pela obscuridade do eu, por estar exatamente sendo animado por esta força do chão, que é elétrica e magnética, duas forças em desequilíbrio, que nos tornava e desenvolvemos esta natureza animal, por sermos animados por esses fluidos, através da imaginação e do pensamento, buscando encontrar a razão e se perdendo nesses mistérios. E agora está definido, esclarecido, provado com base e com lógica,
por este grande habitante superior do mundo racional, que é o superior racional, que veio até nós, saindo desse estratosférico de pureza e perfeição, atravessando a triatmosfera e chegando nessa estratosfera de fluidos enfraquecidos, poluídos e degenerados, que é a Terra, nessa categoria de bicho racional, dessa arca esférica, que é a Arca de Noé, aonde aqui navega dentro dessa arca esférica, que é a Terra, um casal de cada bicho, por ser a categoria de bicho racional, dividido em duas classes. Classe A, animal racional, que somos nós, seres humanos, em busca exatamente dessa religação com essa suprema consciência universal que adjetivamos de Deus, e que não sabíamos quem ele era, e muitas vezes blasfemávamos contra ele ao dizer que foi Deus que nos fez assim, pensadores sofredores mortais. E na verdade não é, porque isso é um sofisma, é uma verdade, é uma mentira transformada em verdade por uma repetição, por falta de conhecimento verdadeiro. A realidade é que, se estamos nessa condição de animal, como pensador sofredor imortal, é por livre-arbítrio, por termos expandido a nossa vontade, por este ser superior racional ter nos dado o livre-arbítrio, que é a capacidade, o livre-arbítrio é uma capacidade, uma virtude que ele nos deu de arbitrarmos a nossa liberdade nesse mundo de pureza, e que por livre e espontânea vontade adentramos por uma parte não preparada para o nosso progresso. E assim sendo, essa parte que não estava pronta, e que fomos orientados e advertidos por esse ser superior, mas como nós somos livres e tínhamos e continuamos a ter limitadamente aqui, porque somos um instrumento dependente desse campo eletromagnético, sobre o comando dele, por não nos conhecermos, e perdemos esse direito de arbitrarmos a nossa vontade, mas assim muito fraca aí desse árbitro. Árbitro significa juiz, é a nossa consciência que é variante, o juiz do ser é a consciência. Por isso que estamos na fase do juízo final. O juízo final é o raciocínio, que é a consciência verdadeira e divina, permanente e eterna, que nos conecta com essa suprema consciência, o racional superior. Mas para isso temos que nos conhecer, nos desenvolvermos e nos religarmos novamente, harmonicamente, à nossa energia natural, que é a energia racional, e nos desligarmos desse campo inferior que nos animava em desequilíbrio, através dos gostos das vontades, na expansão da nossa inconsciência, seja inconsciência ruim, seja inconsciência variante ou mal, seja a consciência ruim, a consciência variante ou a consciência má, e a consciência, para alcançarmos através dessa variância, dessa força variante, a reencontrarmos com a força que exatamente nos estaria novamente o equilíbrio. E esse equilíbrio é readquirido através do estudo de si mesmo, através dessa cultura cósmica natural, a cultura racional. Por essa razão, o racional superior nos chama a atenção. Aqui está aí o ponto glorificador do animal racional, a imunização racional. Todos sem esforços, muito naturalmente, vendo dentro dos seus lares a luz racional sendo atendido dentro dos seus lares, e não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados em tudo, recebem todas as orientações para o seu equilíbrio. É como estão vendo o conhecimento natural e não ciência da imaginação de ninguém. Não é arte, pois ciência é arte, e sim um conhecimento aqui de cima, do outro mundo, o mundo racional, ou a planície racional, que é a questão de semântica usada pelo racional superior. Então, esses 3 parágrafos, fechando aspas, o seu Manuel, que é ditado pelo seu Manuel, cuja sua personalidade verdadeira, divina, é o racional superior, o autor que se identificou através desse instrumento de inteligência divina, Manuel Jacinto Coelho, que é exatamente a materialização desse habitante que veio do mundo superior, que é o superior racional,
esse corpo de energia que deu causa e consequência ao corpo de matéria do Manuel Jacinto Coelho. Manuel, que vem do grego, vem do hebraico, Deus no meio de nós. Então a essência de Deus está dentro de nós, bem no centro, no eixo do mesencéfalo, que é o cérebro humano, que é a célula pineal, esta célula que, diria assim, é do tamanho do caroço de mostarda, possui exatamente a materialização da energia racional, daqueles habitantes que se extinguiram-se em cima do início da matéria, ali na formação, através da goma e da resina, que deu constituição, a transformação, a goma derretendo, formando a água, a resina carbonizada e litigiada, pedrificada e cristalizada em forma de terra, e que essas duas energias eletromagnéticas, essas duas polaridades, derivadas da planície racional, que deu constituição à formação de um corpo, devido ao nosso corpo original, desses habitantes, ter sido exatamente enfraquecido, devido à descida desse campo harmônico, harmonioso, dessa unidade que se deformou dentro dessa dualidade, formando-se esse corpo ao perder seu corpo original de massa cósmica, que subdividiu-se nessas 7 partes, nesse conjunto a qual denominamos e adjetivamos de natureza, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais, e que está esclarecido no ditado desse grande habitante que tudo viu se formar, se desenvolver, e veio nos esclarecer a origem da causa de todos esses feitos e a nossa origem verdadeira, e nos reconduzir de volta ao nosso mundo natural. E esses seres habitantes chegaram à sua extinção, perdendo a sua individualidade, por perderem o seu corpo original, que subdividiu nessas 7 partes. Por isso que essas 7 partes têm essa força de formação do nosso corpo orgânico para revestir e conduzir a nossa essência da vida, que está na máquina do raciocínio, que é o habitante que assim materializou-se, que era a essência da consciência desses habitantes que perderam o seu corpo de massa cósmica, e suas virtudes patenteou a formação dessas 7 partes, mas a essência, que é a vida, que não se acaba, manteve ao ser enterrado na resina e na goma, que deu formação ao homem e à mulher, ressurgindo do chão nesse corpo da matéria, esse mal da terra. Por isso que tem esse ditado que diz que o homem surgiu do pó, e ao pó voltarás. Isso é um termo que foi dizer assim, capturado exatamente no arcadismo, adquirido do alfabeto astrológico, nos papiros que ficaram algumas informações ali na Mesopotâmia, que foi o berço da civilização, e que exatamente aqueles grandes estudiosos, exatamente no berço da civilização, no desenvolvimento do pensamento, afirmou através dos papiros que constituiu esses madrigais, que é a Bíblia, o primeiro princípio preparatório da humanidade, e que exatamente mostrou por o pensador desconhecer a origem, mas pelo menos as informações recebidas do astral superior, eles mantiveram alguma centelha daquela luz que a astrologia, o primeiro alfabeto natural, foi nos dado pelo astral superior, pela determinação do superior racional, e que mais uma vez não obedecemos às determinações naturais e desvirtuamos para expandir nossos gostos, nossa vontade, e criamos todo esse artifício, esse alfabeto artificial, que foi exatamente através do desenvolvimento do pensamento, criamos aqueles conhecedores e amantes e amigos do saber, criaram as filosofias. Das filosofias deu formação às doutrinas, não só religiosas, políticas, como também foi formada as religiões, para alcançarmos a fase da iluminação do pensamento, na sua apuração, ali no auge da civilização, a fase iluminista, que surgiu a ciência
científica, a ciência filosófica, a ciência espiritualista e a ciência tecnológica formada pelos materialistas. Então, quando existem essas duas teorias, exatamente criadas por pensamento, por desconhecimento da verdade verdadeira, que é a de Charles Darwin, ou Darwin, como que era o alemão, né? É Darwin, é alemão. E Darwin, exatamente na nossa compreensão aqui na nossa língua, que ele admite exatamente a teoria da evolução e da seleção natural da natureza, no qual ele mostra que aqueles seres, de acordo com o seu estado vibracional mental e ligado a forças da natureza, eles exatamente vão evoluindo de acordo com a sua ligação. Se estiver vibrando em estado superior, vai para uma classe superior. Se estiver vibrando em classe inferior, vai para uma classe inferior. Essa é uma das teorias de Darwin, esse ser, mas que erroneamente, por ele estar muito ligado ao chão, na inversão, foi confundido exatamente que o homem tinha sido fruto de uma evolução dos símios, ou seja, do macaco, o que não condiz com a verdade que jamais um ser inferior poderá dar causa ao ser superior. Mas um ser superior, pela lei e a lógica natural da natureza, pode dar consequência ao ser inferior pela deformação, degeneração e enfraquecimento do seu estado vibratório energético. Isso é confirmado exatamente pela física quântica. E assim sendo, a causa dessa confusão, que o pensamento não podia dar solução, foi simplesmente porque foi encontrado no estudo arqueológico, no estudo da paleontologia, fósseis de seres primitivos, dos homens de Neandertal, ali da fase neolítica, paleolítica, e que eles, analisando que era um primata, então afirmou a teoria da evolução que o ser humano tinha surgido dos primatas, ele não tinha dito dos macacos. Aí a deturpação foi com a história, com a evolução do pensamento para criar a lapidação e a confusão, porque ainda não era a definição verdadeira da humanidade. Aí veio a história da criação, que é a história bíblica, também ramificada da astrologia, que o homem veio de Adão e Eva e não do macaco. Então antropomorficaram estas duas forças, a força da goma, que significa o ar, que deu formação à água, e que ali formou exatamente o corpo estrutural do sexo masculino, e os habitantes que ali se extinguiram, deu formação ao homem, e os que se extinguiram em cima da resina, que deu com calor, carbonizou e torrou e virou a cinza e deu origem à terra, deu formação a Eva. E aí foi formado exatamente essa grande teoria da criação, que o animal racional, o ser humano, é originário de Adão e Eva. E aí existe um grande embate nessas duas teorias, evolução e criação. Por isso que a culturação mostra que não existe certo nem errado. O ponto de vista criado pelo pensamento, que tem essa missão de lapidação e não compreensão e nem solução, que criou exatamente esta confusão, esse atrito entre essas duas teorias. Já o raciocínio dá a definição, fazendo a união pela concórdia, mostrando que o animal racional, ao se extinguir-se no início da água e da terra, formado pela goma e a resina, que deu formação à água, e goma vem do aramaico, que era o alfabeto astrológico, a língua do alfabeto astrológico, que deu consequência ao hebraico e o grego e o hebraico, nessa transformação e transposição, dessa deformação da comunicação, criada pela evolução do pensamento e da imaginação, deu formação às demais línguas, como o latim, do latim o francês, o americano, o português e todos os demais dialetos que surgiram de uma só língua, que foi do aramaico, do alfabeto astrológico, sendo o alfabeto de astrologia a mãe de todas as ciências. E assim, na realidade, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma partícula da verdade, quando passamos a conhecer a origem da causa de todos os feitos e efeitos, estudando dentro da cultura racional a verdade verdadeira. Por isso que o título do livro é Universo e Desencanto, unir os versos no verso de razão, que é racional, porque todos são filhos do verdadeiro Deus. Nós temos só um pai, uma só mãe. Somos filhos de uma só maternidade,
e de uma só paternidade. A origem é racional, esse é o poder dos poderes, e Deus é o ser superior da nossa origem, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. E esse antimundo em que vivemos é fruto e derivado de uma deformação, de uma transformação pelo uso indevido do livre-arbítrio, que deu causa e consequência a este antimundo. Essa geração adâmica, que foi exatamente aqueles seres racionais que impuseram sobre a planície racional uma força de progresso que interceptou a evolução desse campo, que era puro, limpo, perfeito, mas não estava vibrando na mesma frequência desses habitantes. E quando eles saíram da periferia para o núcleo, a parte central dessa planície racional, deu consequência a uma interceptação do movimento de evolução da pureza, que tinha um movimento unidirecional, numa velocidade de 300 mil quilômetros por micro de segundo, a força da pureza em apuração, que era o progresso deste mundo superior, esse campo energético vibracional. E quando houve essa interceptação, houve um rebaixamento vibratório desse campo. E aí, didaticamente, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, este ser que tudo viu, tudo sabe e tudo está nos dizendo na sua obra literária e cultural, de cultura racional, essa cultura cósmica transcendental, que nos prova e comprova, com base ecológica, tudo que é por ele ditado nesse conhecimento universal, que está nos livros Universo Desencanto, desenvolvendo todos para o seu verdadeiro canto, que é o mundo racional, e tudo que compõe, e todos os corpos que compõem nessa deformação, não só celestial, como também material, para o seu estado natural da planície racional. Por essa razão, que nessa lição ele diz, está aí o ponto glorificador do animal racional, a imunização racional. E mais uma vez aqui ele confirma, quando ele nos notifica, nos 21 livros, que por sermos um centro astrológico, que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional. E nela o porta-voz da verdade e das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por esta natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formado por estas 7 partículas e dependerem dela. Olha aqui mais uma vez confirmando para aqueles que estudam com sentimento esse ditado e não ler com o pensamento, que o pensamento é vago, o vento leva, por ser exatamente uma força desse campo inferior eletromagnética. Então, encontrar em si mesmo a imunização racional, porque em si mesmo, o centro, quando você passa a se conhecer e desenvolver o centro, a sede da sua alma, a alma que nos anima de forma superior, que é a nossa natureza verdadeira, que somos formados dessa natureza superior, dessa energia superior à energia racional. Então, aí você encontra em si mesmo, pelo desenvolvimento do raciocínio, toda informação e todo conhecimento, e passa a adquirir as informações corretas. Por isso que o responsável, único, sem segundo nem terceiro, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele continua nos notificando ao dizer que esta obra de cultura racional, Universo em Desencanto, é fruto da imunização racional. Quer dizer, ele é o primeiro ser imunizado na Terra, o primeiro ser com o raciocínio desenvolvido na Terra, o primeiro ser com a evidência racional na Terra, chama-se Manuel Jacinto Coelho, porque ele já veio diretamente do mundo racional, feito pela própria natureza, que nos fez, e fez ele, a natureza superior, para que ele, como aparelho receptor dessa força maior do universo, pudesse, com a sua maestria, na forma de animal, sem ser animal, pudesse nos dar todo esse esclarecimento para que pudéssemos compreender que jamais teremos capacidade de ver, entender e conhecer a energia racional, e essa energia racional, esta luz divina, por este habitante do mundo superior, que é o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que com muita maestria na sua missão, transcodificou, materializou esta luz em forma de conhecimento, nos dando informação para conhecermos toda a verdade e a verdade nos libertar,
através do saber real e verdadeiro que é a cultura racional. Por esta razão, ele mostra, esta obra é o fruto da imunização racional. Nela estão expostos de forma mais simples e clara todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam, os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo, o que era e como chegou a ser, o que é, pela degeneração, deformação da natureza. A natureza, exatamente, a nossa natureza racional, que foi o nosso corpo, que subdividiu nessas 7 partes, que foi formado, constituído pela natureza da planície racional, que foi a inteligência da energia racional, que no primeiro degrau para o segundo deu formação à força dominante e criadora deste universo inferior, que é o magnetismo, nosso irmão racional, que nós interceptamos lá no mundo superior, a sua evolução para chegar no estado de vibração tal qual estávamos vibrando em união com o superior racional. E por essa razão o superior racional nos alertou que não poderíamos progredir sobre aquele campo, porque aquele campo estava no processo de evolução, de apuração da sua pureza vibracional, da energia cósmica transcendental que está além da nossa imaginação e do nosso pensamento, a compreensão. Somente desenvolvendo o nosso raciocínio, que é a imunização racional, a energia racional, que vai nos dar a capacidade psicológica de entendermos, compreendermos toda esta formação e toda essa deformação que degenerou-se desse campo que nós, por uso indevido do nosso livre-arbítrio, ou seja, desse poder que o superior racional nos deu de arbitrarmos a nossa liberdade nesse mundo de pureza e perfeição. Por isso que o livre-arbítrio é uma razão superior, nos dada pelo superior racional, mas devíamos arbitrar como juiz de nós mesmos, sendo juiz do nosso ser, nesse estado vibracional, respeitando as leis por eles criadas pelo superior racional. Por isso que está na parte racional Manuel Jacinto Coelho, que vestiu essa força maior do universo, que é o racional superior, o seu raciocínio, que é superior a todo o raciocínio do mundo e do universo, o único que teve essa coragem de vestir essa roupa de animal. Então, acima do racional superior, que é a personalidade de Manuel Jacinto Coelho, está o superior racional. O superior racional é o racional superior no seu estado natural, lá no mundo racional, que é o mundo que está unido a esse mundo animal, a esse antimundo, feito no dia 30 de dezembro, esta união, quando chegou aqui na Terra, o surgimento, o nascimento desta força maior do universo, que é o raciocínio, o racional superior, Manuel Jacinto Coelho, MJC, o mestre da justiça celestial, que veio nessa missão de nos libertar, de nos ensinar o caminho de volta à eternidade, que é o nosso mundo natural. E assim, acima do superior racional está aqui o tribunal racional, que é exatamente esta força que aplica dentro das leis do sistema da pureza, todas as leis criadas, legisladas pela supremacia universal, que é o superior racional, esse ser consciente, criador, né? Criador, ele não criou a dor, ele criou os seres que criaram a dor, que somos nós, essa deformação. Então ele elaborou todo um conjunto de leis divinas que mantém exatamente a harmonia desta unidade denominada mundo racional. E aí tem o tribunal racional, que é a força da composição, da aplicação dessa lei, o que ocorreu quando desobedecemos a lei que é elaborada, que aquela parte não estava preparada, apesar de ser pura e perfeita, e entramos, podíamos passear, que éramos livres, mas não permanecer. Como chegamos no núcleo da parte central dessa planície, houve um choque da vibração, da frequência, da energia desses habitantes, que foi orientado, que não poderia chegar até lá e permanecer, e com a energia, com a inteligência, a força da inteligência, daquela energia racional, do centro daquela parte, quando entrou em contato
com a frequência vibracional desses habitantes, que chegaram até lá o núcleo, aí formou exatamente uma interceptação daquele movimento que o racional superior semanticamente usa progresso. O progresso era essa apuração, esse movimento que estava acima de 300 mil quilômetros por micro de segundo, numa velocidade unidirecional, apurando a capacidade de inteligência daquela força que deu consequência nessa deformação ao nosso irmão magnético, que gerou a energia elétrica e que, devido à dualidade da formação, que por essa razão a primeira composição da formação transformativa dessa planície foi a formar a primeira substância subatômica derivada da energia racional, dessa energia que deu causa ao magnetismo, a goma. E essa goma, com essa inteligência, formou o primeiro átomo, o primeiro próton, que é o hidrogênio. Por essa razão, hidro significa goma, água, gênio, inteligência. Então a inteligência dessa força cósmica, dessa água cósmica, dessa goma, de uma composição fluídica racional, deu formação a uma outra segunda substância que formou um elétron. Esse elétron, exatamente a resina que saiu de dentro dela, que com choque da composição daquele corpo que ia sendo formado pela virtude dos habitantes que iam perdendo, que chamamos hoje de Sol, foi entrando essas três forças, tanto da resina, da goma e do Sol, que formou o hélio constitui as nossas virtudes, que deu identificação à nossa personalidade, à nossa luz interior, de ser racional, manter essa inteligência da nossa natureza superior. Então aí formou o animal de origem racional da extinção do seu corpo. Isso vai ser fatos para um outro vídeo meu, eu estou só dando uma síntese, para chegarmos a esta compreensão de que esse mundo é fruto e consequência de uma deformação, porque quando interceptamos, ao invés de ser um progresso racional, tornou-se um progresso irracional. Nessa interceptação, a força foi contrária, porque que quando esses habitantes adentraram para essa parte, eles poderiam entrar. A nossa força era centrípeta. Então, quando chegamos no núcleo, no centro dessa planície, essa força centrípeta em junção com a força do núcleo, formou uma outra terceira força, que é a centrífuga. Então essa centrifugação, ao invés de evoluir, evoluiu. Ao invés de ser um progresso racional, tornou-se um progresso irracional. Ao invés de subir, desceu. E aí o hélio, com a sua inteligência, deu a formatação dessa descida em forma de espiral. E por isso todo o universo, na sua composição, é formada em espiral, que diria assim, etimologicamente falando, hélio, a etimologia da palavra hélio é espiral. A inteligência dele, fruto dessa natureza racional, que é uma força superior, essa força atômica. Então o primeiro átomo formado no universo é o hidrogênio, ou seja, a goma e a resina. E por essa razão, todo o universo, toda a mecânica celeste, nosso corpo é constituído, formado exatamente dessa composição, diria assim, subatômica, que deu formação às moléculas e células, né? Interessante, já dizia o grande planejador da nossa intelectualidade de ser humano, animal, que é o Comodoro Sideral, Mercúrio, que é um dos sete arquitetos, habitantes do astral superior, que auxiliaram na formação da nossa planta, quando nos extinguimos, para dar a formação ao animal racional, e que nos acompanhou, é Mercúrio, responsável pela intelectualização, pelo desenvolvimento do nosso pensamento, da nossa imaginação. Então, a história dessa intelectualização tem uma terceira teoria também, que entra em confronto com essas duas que eu falei, da evolução e da criação, que é a de Darwin, e a bíblica, que é a criação. Tem a grande explosão do universo, né? De se não me falha a memória, do sueco,
que a Big Bang, a teoria Big Bang, a Big Bang na realidade foi a imaginação exatamente das nossas virtudes que começou os habitantes começaram a perder, que foi formando o Sol e formou parte das nossas virtudes, patenteou nas 7 partes, como as virtudes da planície solar desse campo energético, que é o livre-arbítrio, foi o pivô causador exatamente dessa grande explosão, ou seja, dessa interceptação, deste movimento, desse progresso de evolução que gerou esse processo de involução, que através dessas duas forças criadas eletromagnéticas, que foi a força centrípeta e a força centrífuga. A centrifugação ela dessas. Você vê assim, quer ver, a força da água, quando ela centrifuga, ela entra numa velocidade de descida fora do comum. Isso é didático dentro da energética. Então, aí você vê a história dentro da imaginação, porque a Bíblia, como diz o Racional Superior, no primeiro volume, bons madrigais e maus apontadores. Os tradutores não souberam exatamente traduzir e botaram, isso aqui talvez seja isso, de acordo com a imaginação e o pensamento dele em desenvolvimento. Mas essa história do arcadismo dizer que o ser humano foi feito da poeira cósmica, das estrelas, da poeira das estrelas, das 12 constelações, os 12 governantes, comodoros siderais dessas 12 constelações, constituíram o zodíaco, que é a roda animal, que o Racional Superior, de uma forma didática, simples, simplória, bem simplificada, ele diz, nos deforma na categoria de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional. A classe A é o animal racional, que é exatamente. E também aquela história de Adão e Eva, que você vê, se você trouxer para a prática lógica, existe 3/4 de água, de terra. Implica que a terra é a costela da água, já que costela vem do aramaico, que formou o hebraico, que significa célula. E o habitante do racional está materializado numa célula, que é a célula pineal, ou epífise. Prefixo grego, a célula de natureza superior, que se extinguiu em cima do início da água e da terra, da goma e da resina, que formou essa geração adâmica, quando se extinguiu e perdeu seu corpo e ressurgiu do chão. Ele foi enterrado e ressurgiu, e surgiu do chão da matéria. Então, matéria, mal da terra, o mal da terra, dessa força magnética que constituiu. A poeira cósmica, exatamente essa resina, que perdeu a sua virtude, ela foi formada cosmicamente pela essência fluídica de uma transformação da planície que formou a goma com a inteligência do habitante, que deu consequência a essa resina, que com o calor do foco de luz, aonde está a nossa essência, ela começou a sofrer uma torrefação. Nessa torrefação, uma carbonização. Essa carbonização formou exatamente a composição de muitos fluidos arquidoféricos, como o lítio. O lítio foi responsável por pedrificar, materializar, cristalizar esta energia em forma de matéria, materializando. E a água, junto com a resina, formou exatamente essa lama, que com a força do lítio, a inteligência dele, desse fluido arquidoférico, diria assim, esse barro secou. Então foi feito do barro, o barro falta a matéria, o mal da terra, do chão. Então, quer dizer, aquele lance, não existe certo e errado, o ponto de vista é o ponto da questão criado pelo pensador, pelo pensamento que foi feito para lapidar e não compreender. Só o raciocínio nos dá a estrutura de conhecer, saber, por ser a fonte, a origem que tudo viu e tudo acontecer. E assim o raciocínio superior nos esclarece. E aí está desfeita essa confusão dentro da simplicidade, da grandeza do maior mestre de toda a história. Por isso que dizem que fomos feitos da poeira estrelar, a poeira das estrelas. Por quê? Porque os principais elementos químicos dessa composição, dessa degeneração e deformação, que deu formação ao corpo de matéria para vestir essa essência da vida do habitante, que era o raciocínio, constituído exatamente dessa substância, como diz o racional superior, na lição, os fluidos é interessante, os fluidos, ele diz assim, você vê,
os fluidos, essa lição, os fluidos arquidoféricos, quer dizer, dessa arca esférica, que é a arca de Noé. O Noé foi essa nossa extinção, que criamos todo esse barco, essa arca, que navega no grande oceano do universo, de fluidos de energia, que é constituído exatamente por essa composição fluídica, elétrico-magnética, que deu formação à criação dessa arca esférica, onde dentro dessa arca leva um casal de cada bicho, porque a categoria de bicho racional dividida em animal racional e animal irracional. Então existe um casal de animal racional, um casal de serpente, um casal de cobra, um casal de inseto, de todo tipo de inseto, um casal de todo tipo de ave, um casal para a reprodução dessa deformação que foi criada pela energia da planície racional, que enfraqueceu, rebaixou sua frequência e constituiu toda essa degeneração. E o corpo humano, interessante, essa história, quando você começa a raciocinar, por isso que a cultura racional não é contra nada, é a favor de tudo e de todos, porque nos dá a compreensão. A pessoa leva a dizer, mas está errado ali, a cultura racional não é contra. Não, a cultura racional não admite erros. O erro é consequência dessa deformação. Quando o racional diz que não é contra nada, não é contra ninguém, é a favor de tudo e de todos, porque todo mundo tem a razão de acordo com o seu grau de saber, de conhecimento, no seu processo de evolução para se conhecer. Então essa história de dizer que fomos feitos da poeira cósmica, da poeira das estrelas, a estrela que oxigenou o nosso relógio através das três máquinas, a máquina da imaginação e do pensamento, para chegarmos a essa evolução de entendermos a nossa definição de ser, a nossa razão, que é racional. Veja só, os principais elementos que formam o ser humano, essas substâncias químicas geradas do cosmos, que o racional aqui diz. Os fluidos arquidoféricos é que dão substância do ser humano, é que fazem a união da harmonia do ser humano, o fluido da água, o fluido da terra, que é a água, e a terra, que é Adão e Eva. Adão, goma, originou a água, Eva, resina, que originou a mulher. A mulher que age como a terra, ela reproduz, ela cria, ela gera. O homem apenas planta a semente. Então a mulher tem esse poder, esse valor, diante da criação, mesmo da deformação, nessa imperfeição. Ela possui a essência da vida em si e o poder da essência da vida. Por isso que a mulher é a força maior, por isso que a mulher representa a personificação da natureza, a personificação da lua, que regula tudo, regula todos. A mulher representa a força da verdade, a força da justiça. Aí você vê a força feminina. Não é a força do feminista, não. É a força feminina, a força da razão, essa luz da razão que está dentro da mulher, quando ela descobrir essa essência divina, esse poder que ela tem, trazido da origem, da criação, da natureza, aí ela exatamente vai realizar o cumprimento da sua missão, que é exatamente a manutenção da geração da semente da vida, produzida por Adão, que é a goma. Onde na goma está todas as informações genéticas, não só no sêmen, como também no útero feminino, todas as informações para que haja a união e a evolução para encontrar a definição da verdadeira razão do ser, que é racional. Mas sigamos em frente, esse é para outros vídeos. Os fluidos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano, é que fazem a união da harmonia do ser humano, o fluido da água, o fluido da terra, o fluido dos vegetais, o fluido dos animais, o fluido do sol e o fluido da lua. E o fluido das estrelas, que são fluidos das sementes desses 7 seres que são a causa e a origem do corpo humano. Olha bem, esse parágrafo aqui é muito rico, porque nele ele define essa história aqui da poeira cósmica, da poeira das estrelas, que fomos feitos, o ser humano, ele não foi chacoalhado dentro da goma, da resina, numa magia magneticamente, formou, não. Então tudo isso é um processo de 28 eternidades que foi tomando formações diferentes. Por isso que o racional superior, com muita simplicidade da sua didática e semântica, ele usa deformação.
a deformação da planície racional, a deformação dos habitantes do mundo racional, que deu causa e consequência a tudo isso. Então, os principais elementos que formam o corpo humano, quais são? Oxigênio, esse oxigênio oriundo das estrelas que nessa constelação que estruturou essa arca de Noé, essa arca esférica que é a Terra, e que ressurgiu os habitantes do mundo racional num corpo de matéria que foi constituído pelos fluidos arquidoféricos, como mostra o racional superior, formado pelo oxigênio, que tem um percentual mais ou menos de 65% na composição do nosso ser orgânico. O carbono, que fomos carbonizados, a energia eletromagnética com a energia racional dos habitantes, formada com o Sol, esse calor que começou a carbonizar até a resina dali foi formando o lítio que deu constituição, a materialização, aí formou o berílio foi que o racional superior na época diz, a forma do animal racional foi colocada no chão, a forma exatamente é a inteligência desse fluido arquidoférico que é o berílio. Berílio, a etimologia é uma ciência que estuda a origem da palavra, o significado na sua razão de ser. Então, berílio quer dizer berço, o berço da formação dos corpos dos animais aqui na Terra. Então, essa forma colocada no chão, na resina, carbonizada através do fluido do Sol, que é o engenheiro arquiteto dessa deformação, que com a execução da planta criada pelos 7 engenheiros arquitetos, Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno, que é o senhor do tempo, Júpiter, Netuno e Plutão, que é o senhor dos mistérios, dos enigmas, da transformação, fechou com o véu do magnetismo, toda essa criação do chão, e que tem o poder de transformar, por isso que a matéria é transitória, passageira, nasce, cresce, sofre e depois se transforma, que chamamos de morte, adjetivando esse momento da transformação. E aí, você vê, essa composição que foi gerando, tanto que aí eu entro exatamente na teoria de Darwin. O Darwin, dentro do estudo antropológico dele, ele encontrou fósseis nas escavações dele, daqueles primitivos seres que foram formados exatamente dentro da forma do animal racional, porque quando o Sol entrou em curto-circuito, já não produzia mais o vírus do animal racional, passou a produzir só o vírus dos animais irracionais, de corpos eletromagnéticos. Aí aqueles que ainda aproveitaram a forma, aquele berço que foi plantado na resina no chão do animal racional, que primeiro surgiu o esqueleto, então surgiu ali o esqueleto do macaco, o símio, a raça dos símios. Por isso que aparentemente o macaco, a natureza é sábia, mostrando, né, o animal que éramos, o bicho que éramos. Então o símio irracional, formado constituidamente somente do eletromagnético, que veio depois do animal racional, que o primeiro animal que surgiu na Terra foi o animal de origem racional, como monstrengos, aí depois passou a monstros, monstrões, monstradontes, primitivos selvagens. Então, no estudo do Darwin, ele encontrou fósseis, crânio, exatamente dos monstradontes, que é ali, já passando para os monstradontes para primitivo selvagem, na era neolítica, paleolítica ali. Aí ele encontrou exatamente crânio, pessoas de 2, 3 metros ali. Ele achava que o homem vinha de um gorila, de um macaco, de um primata, né? Aí vem exatamente o pensamento, imaginando dentro do chão aquela formação, e ele jamais entendeu a compreensão. Aí veio a criação, mostrando na Adão e Eva que é a força dessa criação feita pela supremacia, pela inteligência divina desse habitante, irmãos nossos, que estava na planície racional, e que nós deformamos ele, interceptando a sua evolução, que é o magnético, que magnetizou tudo, formou através de Marte, que é esse comodoro sideral, habitante do astral superior, que paralisaram o seu progresso dessa descida, e que receberam a missão, dentro da hierarquia da deformação, a serem os planejadores da deformação. E por isso que os 7 planetas da personalidade astrologicamente mostram que Marte representa a ação mental da cabeça do relógio,
que manifesta o fluido eletromagnético na máquina da imaginação do pensamento que foi criado por ele, e a intelectualização dando o despertar da inteligência pelo Comodoro Sideral Mercúrio, que representa a constelação de Virgem, Virgem que representa exatamente o conhecimento, a sabedoria, a racionalidade do ser, a intelectualização, que chama-se Hermes Trismegisto, dentro da história do mito criado ali na antiga Mesopotâmia, na Grécia. Na Grécia era o Tote, no Egito é que era o grande Tó, e na Grécia passou a ser Hermes Trismegisto, aquele que escreveu todo o tratado do sistema solar, quer dizer, era um habitante Comodoro Sideral, ele que fez o mapa, a planta da deformação desse mundo de experiência eletromagnético, que é o sistema solar, e que ele deu ao engenheiro arquiteto. Então, tudo tem uma razão de ser, mas seguindo a essa história da poeira cósmica, que nós fomos formados a poeira cósmica, você vê os fluidos arquidoféricos, o carbono, que carbonizou, o hidrogênio, que esse foi o primeiro, a primeira formação deformada da energia racional, que constituiu a goma, que é o hidrogênio. Esse hidrogênio ele está em todas as partes do universo, da mecânica celeste, em todo espaço abaixo do mundo racional, e no nosso corpo ele compõe mais de 10% na nossa composição. A goma, o sangue é derivado dessa goma, que é a água, que é a energia elétrica e magnética encarnada, e por isso que o sangue é encarnado, que nos anima, e o coração é o dínamo. Então tudo tem uma estrutura, é uma máquina perfeita e perfeitamente feita exatamente pelo consenso geográfico racional. O nitrogênio tem 3,1, quer dizer, as três forças que se uniu num só corpo, por isso que é 3,1%. Então tudo isso na temática da matéria, na formação cálcio, que estruturou no início através do lítio, com a sua inteligência, estruturou o esqueleto que surgiu do berço, que era a forma que o racional superior usa, que ressurgiu do chão como vegetal, por isso nós somos vegetal com a fórmula animal, como diz o racional superior nessa lição. Olha como essa lição é tão rica, tão profunda, que aqui está tudo, nos fluidos aqui, tanto essa como no segundo volume, os fluidos de estudo. Se a pessoa sentir, compreender, entender, no ler e reler, o universo desencanta, essa lição, os fluidos, aqui ele pega ele desfaz o nó que é essa arca esférica, que carrega dentro dela um casal de cada bicho. Aí segue o racional superior nessa lição: os fluidos das sementes da terra, água e vegetais, animais e de outros seres arquidoféricos que dão vida à humanidade. Então você vê, os 3% restantes desses fluidos arquidoféricos, que são essas 21 assim, substâncias químicas que dão consequência às moléculas que formam as células, alimentam as células, e que nosso corpo é constituído de 73 trilhões de células, 7, derivado das 7 partes, as 3 energias, então tudo harmonicamente. 7 e 3 dá 10, 1, que foi aquele ser da eternidade que deformou-se na dualidade. Então tudo tem um significado. A natureza fala através dos feitos. Quando nós começamos a estudar e compreender através da cultura que nos dá essa estrutura, de encontrarmos em nós mesmos esses esclarecimentos e nos munir desse saber que é transmitido para a energia racional, que é exatamente a imunização racional, que o racional superior fala que deveríamos encontrar em nós mesmos a imunização racional. Então, todas essas substâncias que o racional superior fala aqui, o fluido arquidoférico que dão a substância, quer dizer, essa composição química, biológica, dentro da vida lógica. Bio é vida, lógica é essa lógica racional, essa energia racional, que derivou nessas duas composições eletromagnéticas, nesses dois sexos, macho e fêmea, homem e mulher, que constituiu a lei natural. Então, aí, exatamente, esses elementos foram criados por essa força maior, invisível, dessa inteligência da planície racional, em junção com a inteligência dos habitantes do mundo racional, e, diria assim, planejada por essa inteligência desses habitantes do astral superior,
que são esses 7 arquitetos que entregaram essa planta ao engenheiro-chefe da deformação, o Sol, aonde ele marcou a nossa essência, manteve a nossa essência, a nossa personalidade materializada na célula pineal, que é o raciocínio, nos dando a identidade de racional deformado como animal. Que o César seria racional animal, mas o homem, como inverteu, colocou a parte inferior acima de tudo do superior, aí passou a ser animal racional, né? Interessante. Então, esses elementos, essas substâncias que foram criadas naturalmente pela transformação deformativa degenerativa dessa energia racional e da planície racional, que essas 3 energias em junção, invisivelmente, formou toda esse todo-poderoso. Então, a planície racional que é exatamente o todo-poderoso criador desse chão, com a interferência nossa, dos habitantes. Então não foi o superior racional que criou essa deformação, essa degeneração, como afirmam as religiões, por desconhecer a razão e a origem de tudo. Então eles foram gerados dentro dessas forças, dessas 7 partes, compostas exatamente pela organização dessas 12 constelações, essas 12 constelações que são aquelas 12 cadeiras que estão na sala, na varanda da justiça, no retiro racional, e a 13ª, que é a do seu Manuel, o racional superior, o superior racional, porque 13, na numerologia, o 13 é a transformação, seja para a evolução, ou seja para a involução. E aquele que trouxe o conhecimento da subida e da descida é o superior racional, que vestiu a roupa de Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade é o racional superior, que foi saudado pelos 12 anciões, que são os 12 governadores dessas 12 constelações, que é a constelação de Marte, que é a constelação de Áries. Marte comanda Áries. Áries é a cabeça, é a ação magnética, é o relógio que é alimentado pela imaginação e o pensamento. A constelação de Touro, que é exatamente o corpo, a parte material, a parte física, a parte taurina, a força da condensação que foi litigiada pelo eletromagnético. A constelação de Gêmeos, o comandante, o sábio, o que governa aquela constelação, Gêmeos, que é as 2 partes, a imaginação, que é a descida, o magnético, e o pensamento, que é a subida, a luz. E por isso que o magnetismo formou a energia elétrica, a energia elétrica que foi oriunda do Sol, pela inteligência de Hélio, que formou a máquina do pensamento para desenvolver tudo que a imaginação criou, para chegar a uma definição de compreensão, para entender a razão do nosso ser, que é racional. O raciocínio que poderia dar essa definição lógica básica, como nos esclarece o seu Manuel Jacinto Coelho, na sua escrituração racional dos livros Universo e Desencanto. De uma forma simples, clara, como ele diz aqui, é o racional superior, poderia dizer que esta obra é fruto da imunização racional. Nela estou exposto de forma mais simples e clara, mais simples, quer dizer, a cultura racional, as pessoas confundem, mas o Cláudio está misturando, não é misturando. O racional superior, a cultura racional, ela desenvolve, define 48 cursos que a mente humana conhece. A metafísica, a física, a cosmogonia, a cosmologia, a citologia, a energética, a mecânica celeste. Então tudo isso está de uma forma bem clara e simples, como nos notifica aqui o dono do conhecimento, o senhor Manuel Jacinto Coelho, no seu ditado aqui, por ele, o racional superior, que é o supremo raciocínio do universo, a autoridade máxima desse mestre da justiça celestial, MJC, aqui na Terra, que ele vestia esse corpo de animal, por ser ele o habitante do mundo superior que veio e vestiu essa roupa de animal sem ser animal. E aqui ele nos notifica, mais uma vez, como responsável, exatamente, do nosso resgate aqui na Terra, ele que veio nos resgatar, por isso ele é o contencioso universal, é como aquela parte racional que eu estou dizendo. Acima de Manuel Jacinto Coelho, que está
O pai Manuel nunca dizia eu. Ele nunca foi corrompido pela vaidade nem pela ambição. Ele dedicou toda a sua vida em prol do bem da humanidade, para a nossa salvação e nossa libertação. Por isso que ele sempre dizia, o racional superior. Eu vou falar com o racional superior, vou falar com a consciência dele, que é o juiz. O juiz maior era o raciocínio que ele vestiu, personificou no seu corpo, no seu aparelho biológico, no seu ser orgânico. Então, por isso que tem essa parte racional, para quem estuda os livros Universo e Desencanto, compreender, entender e sentir a força que aqui está exatamente transmitida por ele. Quando ele diz parte racional significa o quê? Exatamente um organograma, exatamente dessa parte do mundo racional. Então, racional superior. Então, racional superior é a personalidade verdadeira de Manuel Jacinto Coelho, o MJC, mestre da justiça celestial, o contencioso universal. Então, acima do racional superior está quem? O superior racional, que é o seu Manuel no estado natural, no seu corpo original de massa cósmica, puro, limpo, perfeito, no mundo racional, que deu causa ao racional superior, que formou, foi revestido, foi personificado no corpo de Manuel Jacinto Coelho. Acima do superior racional está o tribunal racional, que é composto exatamente por esses que fizeram por merecer, que são os governantes dessas 12 constelações, que aplicam as leis exatamente da deformação. E acima do tribunal racional está quem? A justiça suprema a tudo e a todos. São as leis elaboradas pelo grande legislador do universo, que é o superior racional, a supremacia universal, a energia racional. E o contencioso universal. Aqui, para quem tem conhecimento do juridiquês, aqui no chão, no artifício, mais uma, quer dizer, até o direito advocacional, o racional superior nos aplica. Poderíamos aqui, acima da justiça suprema, tudo e a todo, justiça são lei, as leis aplicadas pelo tribunal. E o contencioso é exatamente aquele instrumento, seja um advogado, seja um desembargador, seja um ministro de uma Suprema Corte, que tenha a consciência clara para fazer um ajuste numa negociação entre o réu e a vítima, e aplicar a lei de acordo com o acordo. Então é o acordo, então é o contencioso. Então o seu Manuel Jacinto Coelho, ele aqui no chão, ele é o contencioso universal, a voz suprema dos outros mundos, por ser ele o aparelho do superior racional, que vestiu a roupa dele como racional superior, para nos dar exatamente a nossa sentença de acordo com a nossa ação, ou salvação, ou condenação. Condenado pela ação, ou salvo pela ação. Então, aqui ele mediou, ele fez exatamente a negociação entre nós e a planície racional, que se deformou a planície racional, que é exatamente a vítima, que foi deformada por nós, habitantes do mundo racional, que abusamos do livre-arbítrio do mundo racional e deformamos a planície racional, transformando e degenerando nessas duas energias eletromagnéticas, nesse campo, nesse mundo de experiência e expansão. Olha só a grandeza do seu Manuel Jacinto Coelho. Por isso que ele diz, esta obra nos notifica o contencioso universal, que é a voz suprema do outro mundo, que é o racional superior, esse habitante do mundo superior, que é o superior racional, que vestiu a roupa de bronze, que chamamos de Manuel Jacinto Coelho, pai, professor do amor e da iluminação, que é a imunização. Então é pai superior. Então, esta obra é fruto da imunização racional. Nela estão expostos, de forma mais simples e clara, todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam, os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo o que era e como chegou a ser o que é, pela degeneração e deformação da natureza. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim a verdade da verdade, ditado pelo racional superior,
entidade da planície racional. Então ele aqui não usou nem da vaidade, ele só omitiu a dizer quem era. Quer dizer, a divindade suprema, que sou eu, o racional superior, ele só omitiu. Ele deixou que cada um de nós descobrisse com a clareza e a simplicidade dos ensinamentos que ele nos transmite no seu ditado, né, sua obra literária, que é o livro Universo e Desencanto. Aonde ele aqui uniu todos os versos, por isso que aqui está esclarecido todos os conhecimentos que a imaginação e o pensamento criou, através da força dessa natureza inferior eletromagnética, que acionou as duas máquinas, esses dois ponteiros que nós temos no nosso cérebro, na nossa cabeça, que regula esse corpo, que é a imaginação e o pensamento. Então a imaginação, através da imagem-ação, que comanda a visão, e o que víamos, começamos a fazer as marcações, das marcações surgiu exatamente os nomes, dos nomes surgiu as palavras formamos o quê? Um alfabeto artificial, quando nos desviamos novamente do natural, que era o astrológico. E aí, para expandir nossos gostos, nossas vontades, criamos o artifício. Então, esse tripé, natureza eletromagnética, criou o artifício. Dentro do artifício foi formado as filosofias, as doutrinas políticas e religiosas e espiritualistas. Aí criou as religiões, que era a busca da religação com o superior, que adjetivamos de Deus, essa consciência maior do universo. E aí, como não houve essa ligação em nenhuma dessas religiões, aí surge a ciência para nos cientificar, em buscar, experimentar, nas experiências da expansão, a encontrarmos uma solução para esse encontro com o alto, e por isso chegou a era espacial, sabendo que em cima que estaria a solução de tudo, e não embaixo no chão. Que aí veio o pensamento que não há atrito entre ciência e religião. Aí Albert Einstein diz, a religião, se a ciência é cega, e a ciência sem a religião é paralítica. Então, a cultura racional é um conhecimento de união e definição com a razão, provando e comprovando com base ecológica, por ser exatamente um conhecimento de um mundo superior não extraído do chão da imaginação e do pensamento, que não tinha a solução, porque quando o pensamento desenvolveu, e quando nós nascemos, já estava tudo feito, ninguém viu nada a fazer, mas quem ficou na origem, o superior, acompanhando todos os degraus de descida dessa parte, que foi o superior racional, quando chegou o momento certo, ele se dirigiu, ele saiu do trono dele, do estratosférico, atravessou essa triatmosfera, o astral superior, o astral inferior, e chegou aqui no mundo material, vestindo a roupa de animal, sem ser animal, para nos esclarecer, nos enriquecer, nos iluminar e nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, provando e comprovando com base ecológica. Por isso que o verdadeiro estudante de cultura racional, ele não se baseia por guru, por falsos líderes, por professor, ele em si mesmo, através da sua persistência, obediência, no ditado transmitido, nos presenteado pelo Supremo Raciocínio do Universo, mostrando o caminho de encontrarmos em nós mesmos a luz verdadeira divinal, que é a imunização racional, o raciocínio, aí nos guiar. Por isso que a fase racional é a fase da razão, da definição, é tempo de Murici, cada qual cuida de si, cada qual faz por si, não é João ninguém, não é o seu Chico, não é Maria, não é Joacira, não é Joaquina, que vai resolver, não. É você mesmo que vai resolver, ou você se salva pela sua ação, ou se condena pela sua ação. Quero aqui dar uma pausa aqui, cumprimentar todos que estão a nos acompanhar nessa frequência, minha nobre, querida Sueli Simão. Parabéns, viu, Sueli, seus programas ricos com o Fernando, e também essa sua persistência e divulgação de levar sempre o conhecimento às autoridades. A Sueli, essa semana, ela presenteou o governador de São Paulo, Tarcísio, e o vice-governador de São Paulo com o livro Universo Desencanta. Esse o dever, a missão nossa é divulgar, não é fazer livro, é informar, é comunicar, dentro da nossa possibilidade, quando sentimos a razão, presenteamos
o melhor presente que você pode dar ao seu irmão é um livro, como fez a Sueli Simão, iluminando exatamente os governantes aí em São Paulo. Ela presenteou o governador, como também o vice-governador de São Paulo, com o primeiro volume aí do Universo Desencanto. Meus parabéns a você, Sueli Simão Rodrigues. Tiro meu chapéu para você, viu, minha irmã? É isso aí, isso aí é ser racional. Salve, salve, Carminha. Estamos por aqui, viu, Carminha? Meu perfil lá onde eu faço sempre tá bloqueado, não sei por que razão. Acho que eu falo demais a verdade sobre esses falsos gurus aí querendo se apropriar do conhecimento. Acho que houve muita denúncia, eles bloquearam exatamente. Mas estamos aqui, graças ao Ração Superior, criamos alternativa, plano B, para levar informação no despertar do raciocínio nesses 90 anos aqui, para não perdermos o rumo da história, né? E informando aí os iniciantes para que não caia no conto dos vigários, desses falsos líderes guru, que cultura racional não tem núcleo, não tem sede, não tem tempo. O único ponto, um marco histórico simbólico da cultura racional, que representa a fase racional, o retiro racional, a Casa do Redentor, que é no Rio de Janeiro. Então não existe outro local para você se dirigir, não. O núcleo da cultura racional, o eu, o interior de cada ser, e somente você da sua casa, como é esclarecido pelo Racional Superior, está nos 21 livros, ele chama a nossa atenção, nos alertando desses embusteiros, mistificadores, malucos, loucos, que querem ser guru, querem ser líder, querem ser guia. Guia é o Racional Superior, que guia o nosso raciocínio rumo à luz verdadeira, que é a luz racional, que está dentro de nós. E assim ele nos diz, atenção, está aí o ponto glorificador do animal racional, a imunização racional. Todos sem esforços, muito naturalmente, vendo dentro dos seus lares a luz racional, sendo atendido dentro dos seus lares, não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados em tudo, recebem todas as orientações para o seu equilíbrio. E como estão vendo o conhecimento natural e não de ciência da imaginação de ninguém. Não é arte, pois ciência é arte. Ciência é arte porque, como eu falei, é esse tripé. Aqui no mundo eletromagnético, quer dizer, a natureza eletromagnética criou a arte, que nós somos os arteiros que criamos esse artifício. Sobre o planejamento desses 7 arquitetos que arquitetou a nossa formação, que são os arquitetos, sempre criando inovações aqui nesse mundo de expansão, que é esse mundo espiritual, de experiência, de especulações e de esperto. Os espertos são esses, metidos a guru, a líder, a professores, querendo exatamente guiar, um cego guiando outro cego, né? Querendo guiar, sem ter exatamente um verdadeiro conhecimento de si mesmo. Quando você passa a se conhecer a verdade, você se liberta e não se escraviza, porque a verdade está dentro de cada um de nós, né? Então, aí é que está, mais aqui, quer dizer, nas entrelinhas, o Racional Superior nos alertando e nos chamando a atenção, para que não caiamos exatamente nesse conto das sereias que estão aí, esses espertalhões malucos e metidos aí, esses João Ninguém, querem ser o substituto do seu Manuel Jacinto Coelho. Então, o seu Manuel Jacinto Coelho é único, sem segundo nem terceiro. Ele é o aparelho único do Racional Superior, porque a personalidade verdadeira dessa voz que glorificou a eternidade dentro de nós chama-se Manuel Jacinto Coelho, cuja personalidade é o Racional Superior, exatamente a personificação e materialização desse habitante que veio do mundo racional, o superior racional. Por isso são dois em um só, mas é um só. São três, né? São os 3 poderes. Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior, que é a consciência dele, o raciocínio dele, superior todo o raciocínio, você é a personalidade verdadeira dele, e a essência natural, divinal dele, que é o superior racional, que deu consequência e causa a ele. Então, estão vendo o conhecimento natural e não de ciência da imaginação de ninguém. Não é arte, pois ciência é arte, e sim um conhecimento aqui de cima, de outro mundo, a planície racional.
Então vem o outro mundo da planície racional, todas as orientações precisas dentro dos seus lares e onde estiverem para o equilíbrio de todos. Então vem a orientação. Então quem disser que recebeu uma mensagem do raciocínio superior é um embusteiro, um mistificador, um enganador e sofismando a verdade verdadeira, usando de suas espertezas nesse mundo de experiência e expansão eletromagnética para tentar ludibriar, enganar com as suas basofias. Então muito cuidado com esses dito cujo que diz que tem não sei quantos anos de cultura racional que está recebendo mensagem. É um isso é balofestia, é embusterismo, é mistificação, o que o racional superior e o mundo racional condena isso aí. Não existe disso. Isso é coisa de maluco, de louco, que quer ser o que não nasceu para ser. Não há templos, não há sinagoga, não há casa de pregações para pregar a imunização racional. Não. Cada qual, nos seus lares, receberá todas as graças, todas as orientações do mundo de origem. Todas as graças e orientações. Para isso temos que fazer por onde persistir, ter assiduidade no conhecimento, na leitura, para não se deixar enganar por esses espertos e obedecer às determinações que é nos dada através das informações do ditado do Racional Superior, seu Manuel Jacinto Coelho, que nos dá o conhecimento para sabermos viver e conquistarmos a paz interior e a paz e nos harmonizar com todo. Essa é a realidade. A origem é racional e receberão todas as orientações precisas e necessárias dentro dos seus lares do mundo de sua origem. Receberão todas as orientações onde estiverem para o seu bem-estar, para o seu equilíbrio. Portanto, não há necessidade de templos, nem de sinagoga, nem de casa de pregações, para todos serem orientados. Dentro dos seus lares, ou onde estiverem, receberão todas as orientações precisas do seu mundo de origem, a planície racional. E assim, está na hora dos animais racionais vibrarem de alegria, todos vibrando de alegria, por terem se encontrado com o seu verdadeiro mundo de origem, por terem encontrado o rumo certo. Então, a pessoa persistente, obediente, paciente, assíduo com a sua leitura, em dias com a sua leitura, ele vai sentir quem é o nosso verdadeiro mestre, o nosso verdadeiro guia, Manuel Jacinto Coelho, esse mestre da justiça celestial, que é a personificação do racional superior, esse raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, que agora está na sua forma natural, comandando a fase do terceiro milênio, a fase racional, que é o superior racional, que é a energia racional, essa energia suprema, superior a todas as energias, o verdadeiro Deus. Por isso que o superior racional, essa energia superior a todas as energias do mundo e do universo, esse raciocínio superior a todos os raciocínios do universo, que vestiu a roupa de bronze, Manuel Jacinto Coelho, para nos transmitir a luz em forma de conhecimento, nos esclarece e nos conduz à luz verdadeira, e para termos essa vidência, essa visão, temos que nos atualizarmos, e a atualização está na leitura diária do Universo de Desencanto. O único lugar, o único marco histórico, simbólico da fase do terceiro milênio é a casa do seu Manuel, Retiro Racional, no Rio de Janeiro, em Vila de Cava, onde está edificado a residência dos nossos irmãos do mundo racional, do astral superior e do astral inferior, num só poder que é racional, em união com o verdadeiro Deus, que é o racional superior, que é a residência do nosso Pai verdadeiro, o Pai Celestial, que veio exatamente conviver conosco. Então ele não foi embora não, ele está conosco, e quem está em dias com essa leitura, ao chegar no Retiro Racional, ele sente a aura, a energia. Por isso que existe um vídeo nos alertando do nosso grande mestre, Manuel Jacinto Coelho, quando aqueles colaboradores e também participantes da solidariedade na casa dele, eles, vocês estão prestando homenagem, vocês não sabem nem aonde estão. A vida de vocês vão mudar, porque eles estão aí, porque aquela área do Retiro Racional representa aqui na Terra
o ponto, o marco simbólico, esse marco simbólico histórico, é o ponto da junção, da união do mundo racional com o mundo animal. Por isso que existe aquela ponte que foi determinada a sua feitura pelo racional superior senhor Manuel. Ele determinou que aquela ponte é a ponte da união do mundo material com o mundo racional, que é o retiro racional. Por isso que é o marco simbólico histórico. A residência dos três poderes, aquele ponto ali que está edificada a residência dos três poderes, foi o ponto inicial que esses tantos habitantes que somos nós adentramos. Aquele ponto ali foi o marco histórico, simbólico, de entrada, que entramos pela parte não pronta, que deu consequência a esse antimundo. A casa do seu Manuel representa ali exatamente onde está o trono dele, o superior racional edificado. Por isso que aquela cadeira ali tem um poder energético superior. Aquelas 12 cadeiras representam a constelação exatamente dos 12 governantes do zodíaco, do astral superior, que estão ali exatamente compondo energeticamente. Por isso que a varanda da justiça, a passarela, faz a ligação e união com a editora gráfica racional. Por essa razão, somente a gráfica racional está autorizada pelo Tribunal Racional, determinado pelo Superior Racional, que é o Racional Superior senhor Manuel Jacinto Coelho, a única que está autorizada a imprimir, fazer impresso de todo o seu ditado, de todas as suas mensagens, é ali. E hoje está aos cuidados da senhora Adna Jacinto Coelho, com o apoio das duas irmãs, a Albanéia e a Gélia, a dona Albanéia Jacinto Coelho e a doutora Gélia Jacinto Coelho, formando essas três forças numa força só racional para mandar e administrar a casa do dono do conhecimento. Por isso que tem outro vídeo que ele diz: respeite a minha família, porque só quem manda na minha casa são as minhas filhas. Ali ele deixou dito, ele consagrou as três para cumprir a missão a ela dada por ele, pelo mundo racional, porque nós somos correligionários do racional superior, cada um no seu setor, cada um na sua missão. Veja aí o setor e a missão da nossa nobre amiga querida Sueli Simão. Ela tem a missão, levou informação ao governo da maior metrópole da América do Sul, que é presenteando com o tesouro dos tesouros, o universo desencanto, ao governador Tarcísio e ao vice-governador. Isso é uma missão que ela recebeu e cumpriu. Ela estava exatamente nesse lugar para cumprir essa missão. A cada um é dada uma missão, porque os verdadeiros correligionários são um amigo verdadeiro do racional superior e respeita as determinações dele e respeita a casa dele aqui na Terra, que é o retiro racional, e respeita as suas famílias. E assim está dito por ele, não é por mim, não é por um João ninguém, que você não pode marcar nessa onda. Então, minha gente, já vai dar 1h e 42 minutos, já falei demais aqui do meu tamanho, né? Então, é esse o meu recado. Esse vídeo estará no YouTube, colocarei no YouTube. Então, hoje estou fazendo aqui nesse perfil, porque fui bloqueado por ter dito muita verdade no outro perfil, né? Alertando a nova geração que está chegando, então é nosso dever. Amanhã não sei se eu estou aqui, se a voz suprema me chamar, dessa longa saudade eu não quero levar, eu vou direto, não pensei duas vezes, né? Então, peça ao Pai Maior, o racional superior, o superior racional, que me chame logo, né? Para voltar para o meu mundo natural de origem. É isso, minha gente. A vocês aí que me acompanharam, Sueli, Carminha, meu abraço, Valéria Sampaio, meu abraço grato também pela sua motivação, ok, Valéria? A professora Berenice também, a Irlene, essas pessoas aí que nos acompanham. E aqueles que não estão sabendo que eu estou aqui, aqui estamos e aqui vamos seguir, né? Então, luz, paz e amor, e até a próxima transmissão. Fui.